Alô? Lucimar? Eu posso te ligar daqui a pouquinho? Tá bom? Bom dia. Solicito aos vereadores que assumam seus lugares e registrem sua presença no terminal de votação. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto a 14ª sessão ordinária. Peço ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, conforme determina o regimento interno. 14ª sessão ordinária, 9 de junho de 2020. Salmos, capítulo 5, versículo 2 a 4. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus. Meu, a minha voz que clama, pois a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração. Eu fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade e contigo não substitui o mal. Palavra do Senhor. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, da 4ª sessão legislativa da nona legislatura, realizada em 2 de junho de 2020. Sob a presidência de Antônio Mauro de Souza e de secretaria de Marcelo Lima Costa, Marcelinho do Conselho, Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia. No horário regimental, senhor presidente, convido os senhores vereadores a assumirem seus lugares. Registre suas presenças no terminal de votação. Registre a presença no terminal de votação. Os vereadores Antônio Mauro de Souza, Mauro. Djalma Lima de Oliveira, Djalma. Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria. Eliton Bezerra Gomes, Tom. Juscelino Paulo Veiga, Juninho Veiga. Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia. Marcelo Lima Costa, Marcelinho do Conselho. Marcelo Trajano da Silva, Marcelo Lenha. Ecidinei dos Santos, Ney. Havendo número legal, senhor presidente, declaro aberta a 13ª sessão ordinária. Eu solicito ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. João, capítulo 15, versículos 5 a 7. O senhor presidente solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 28 de maio de 2020. Posta em votação eletrônica, aprovado por 8 votos favoráveis. O senhor presidente solicita ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias constantes do expediente. São lidas e encaminhadas as indicações 36 a 30, de autoria do vereador Marcelinho do Conselho, que solicita recapeamento asfáltico na rua Noel Rosa, na rua Dalva de Oliveira, ambas no Jardim Margarida. Limpeza do Ribeirão, Vargem Grande, no trecho que passa ao lado EM Dilma Casoto Nascimento, na Avenida Fernando de Noronha, e dotar de pavimentação asfáltica na Via Lacê, localizada entre a Avenida Fernando de Noronha e a Rua Havaí. Moções 9/2020, de autoria do vereador Djalma, de apelo ao senhor José Ramos, prefeito do município de Vargem Grande Paulista, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que adote as medidas cabíveis para a implantação da unidade móvel de castração de cães e gatos nos bairros de nossa cidade. Posta em discussão e votação é aprovado por 8 votos favoráveis. Moção 10/2020, de autoria do vereador Djalma, de apelo ao senhor prefeito Josué Ramos, para que, junto a órgãos competentes, adote as medidas necessárias para a instalação de placas indicativas em libras nos principais pontos públicos, a saber, Correios, Detran, Paço Municipal, Cartório Eleitoral, Delegacia, Fórum, Centro de Referência da Mulher, Unidades Básicas de Saúde, Pronto de Atendimento, Escola, CRAS, dentre outros, visando melhores condições de acessibilidade aos portadores de surdez. Posto em discussão e votação é aprovado por 8 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos
e declaro encerrada a sessão do que para constar lavrou-se a presente ata. Em votação, a ata ora lida. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura do matéria constante do expediente. Projeto de Lei número 6/2020, de autoria do vereador Lucimar do Luia. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem dispensa de álcool em gel antisséptico nas agências bancárias e em locais que tenham caixas eletrônicos no município de Vargem Grande Paulista. Josué Ramos, prefeito, município de Vargem Grande Paulista, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sancione e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Ficam as agências bancárias situadas no município de Vargem Grande Paulista obrigadas a disponibilizar de forma gratuita a dispensa de álcool em gel antisséptico nas agências bancárias em local que tenham caixas eletrônicos. Artigo 2º. O álcool gel deve ser colocado em locais de fácil acesso e visualização, acompanhados de uma placa sinalizando a medida. Artigo 3º. Os bancos que não fornecem dispensa com álcool gel, 70%, serão multados. Artigo 4º. O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei através de decreto. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei. Projeto de Lei 06/2020, de autoria do vereador Lucimar, ficará na coordenadoria legislativa por 2 dias e será encaminhado a comissões competentes. Indicação 40 de 2020. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor prefeito Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto à coordenadoria de trânsito, visando a pintura de todas as faixas de pedestre lombada existentes na região central, respeitando-se os recursos para os motoristas e para a segurança dos pedestres. Lucimar do Luia, vereador. Indicação 41 de 2020. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor prefeito Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto à empresa responsável pela coleta de lixo domiciliar, para que inclua em seu itinerário a rua Silvínia Souza da Silva, no bairro Chácara, Portão Vermelho, Ferrugem da Pizzaria. Indicação 42 de 2020. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor prefeito Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto à coordenadoria de trânsito para que seja construído lombadas em pontos estratégicos da rua Higianápolis, no bairro Recanto do Universo, Ferrugem da Pizzaria. Indicação número 43 de 2020. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto à empresa responsável pela coleta de lixo domiciliar para que inclua em seu itinerário a rua Benedito Antônio da Silva, no bairro Chácara, Portão Vermelho, Ferrugem da Pizzaria. As indicações 40 a 43 serão são lidas e encaminhadas ao senhor prefeito. Conforme determina o regimento interno desta Casa de Leis, no inciso 2 do artigo 238, bem como o Decreto-Lei 201/67, orientação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, solicito ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura da denúncia apresentada pelo senhor prefeito, pelo senhor Fernando de Almeida Passos contra o senhor prefeito Josué Ramos. E também o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargem Grande Paulista, referente ao uso indevido de logomarca que lembra as iniciais do nome do prefeito. Fernando de Almeida Passos, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 263.876, portador do RG
230000155-5 RSSP São Paulo, escrito no CPF sob o número 282-679-788-36. Residente domiciliado na Rua das Camareiras, número 65, Jardim Europa, Vargem Grande Paulista. E-mail almeidapassos@asp.org.br. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar denúncia em face da Prefeitura do município de Vargem Grande Paulista, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 51.455.087/1000 ao contrário, -22. Com sede na Praça da Matriz, número 75, Centro Vargem Grande Paulista, São Paulo, CEP 06730000, bem como do prefeito, senhor Josué Silveira Ramos, brasileiro, casado, inscrito no cadastro de pessoa física CPF, número 009-194-808-88, portador da cédula de identidade RG 15-398-546-X, residente domiciliado à Rua Ametista, número 300, Vargem Grande Paulista, CEP 06730000, consubstanciado nos motivos fáticos e de direito adiante explanados. Da admissibilidade da denúncia. Insta a salientar que qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores. Para que esta análise e admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo, a admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações. Se os fatos e as provas são sustentabilidade, seus fundamentos são plausíveis ou, ainda, se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Cumpre-se ressaltar que o denunciante é brasileiro, nato cidadão da República Federativa do Brasil, no pleno exercício dos seus direitos conferidos pela Lei Maior, conforme os documentos em anexo. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. Fatos. Síntese da denúncia. De proemio, ressalta-se que o denunciado praticou infração política administrativa grave, sujeita a apuração e sanção pela Câmara Municipal e vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. A presente petição tem por desiderato levar ao conhecimento de Vossa Excelência as questões irregulares referentes à improbidade administrativa, veiculação de logotipo e logo atrelado à administração municipal pelo prefeito de Vargem Grande Paulista, utilização de bandeira simbólica com slogan referente ao seu mandato, violação dos princípios norteadores da administração pública, consoante no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, inculcação subliminar de ineficiência do gestor, atrelada à imagem política. O STJ firmou entendimento no sentido de que o enquadramento de condutas no artigo 11 da Lei número 8.429 de 92 requer a verificação do elemento subjetivo doloso do agente em sua modalidade genérica, dolo lato sensu, vulneração do disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, precedentes jurisprudenciais. Consoante, poderá ser apurado com instauração do devido inquérito civil e denunciado. Utiliza-se de símbolo, slogan de propaganda institucional em sítios da internet, Facebooks, placas de ruas, viatura oficiais, obras públicas e etc. Inequívoca é a afronta ao dispositivo no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, configurando a conduta, ato atentatório aos princípios que deve reger a conduta do administrador público, em especial a impessoalidade, este é o cerne da divergência. Tenho que a conduta do denunciado subsume-se ao disposto do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Símbolos são elementos dotados de referibilidade e podem dizer muito, sinalizando uma ordem de ideias, convicções e feito no contexto em que é apresentado. Aclama uma pronta significação e, de modo sintético, sempre exprime a identificação com algo ou com alguém. A própria palavra são símbolos, que nada significam isoladamente, mas somente inserida num contexto. E no magistério de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, para interpretar, temos de codificar os símbolos no seu uso, e isso significa conhecer-lhes as regras de controle da denotação e conotação, regras semânticas, de controle das combinatórias possíveis, regras sintáticas, e de controle das funções, regras pragmáticas, introdução ao estudo do direito,
técnica, dominação, precisão, 7ª edição, página 227, Atlas 2013. Idêntica interpretação cabe às imagens ligada ou não com a frase. Neutralidade é só aparente, a força simbólica é muito grande. O semiótico revela, apontam para algo, representam alguma coisa. Deverás, o arranjo visual esboçar antemão um sentido, uma informação específica, inconfundível, que protrai no tempo do mandato de conquista de 2005 a 2008. Atinente à educação, livros, habitação, casa, saúde, maleta médica, segurança, carro policial, empregos, indústria, fábrica, nesta localidade marcando nas ruas obras com eficiência pessoal do gestor que governou no período indicado. Não é esta autorização constitucional quando prescreve que, assim como a República Federativa do Brasil, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Há uma fronteira entre a especificação de um símbolo federativo e a utilização do outro que nada mais representa do que determinada gestão, um mandato. Circunscrito no átimo da história local, 4 anos, o mandatário não se confunde com o mandante em sentido autêntico. Os próprios Elias Frustrantes, o administrador não é o ente representado. Bastaria perquirir se a bandeira que marca os feitos e locais cumpre realmente o disposto do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em outras palavras, se presta, de fato, aos fins da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos, A, caráter educativo, B, escopo informativo, C, finalidade de orientação social. Nenhum desses se avulta a toda evidência, mas é a tática usada por políticos e governantes por séculos, seja na confecção de brasões, signos, desenho ou frases. Trabalha-se com a psicologia, inculcando subliminarmente a mensagem positiva da eficiência administrativa e exaltando a figura do político. Colhe-se do escólio jurisprudencial exemplos célebres, como o trevo de 4 folhas, vermelho, o catavento, com referências às antigas gestões de Paulo Maluf na prefeitura da capital, a de Luiz Antônio Fleury Filho, à frente do governo do Estado, rememorando na apelação civil número 276-563-2/5 da primeira Câmara de Direito Público dessa Corte, sob relatoria do doutor desembargador Nigro Conceição, 6/10/1998, traduzindo como o fenômeno da incorporação psicográfica no subconsciente do eleitor, recurso tomado como divisor de água na matéria à hora debatida. Fixadas estas premissas, inegavelmente manifesta a ilegalidade, uma vez que na propagandas oficiais ou atos do governo vê sempre estampado o símbolo do catavento, ou seja, o mesmo utilizado na campanha que precedeu a assunção do réu ao cargo de governador. Efetivamente comprovada a utilização do catavento nessas circunstâncias, inegável desvio ou abuso de poder, se constancia que parenteia a ilegalidade. Realmente, como já teve oportunidade de decidir este tribunal em outra ação popular envolvendo o prefeito municipal desta capital, em face da utilização de seu símbolo de campanha, um trevo de 4 folhas, na publicação, a publicidade oficial ou vínculo formado entre o símbolo da campanha e a pessoa do agente. No caso, o governador evidencia manifesta afronta ao princípio da impessoalidade. Merece ser transcrita, porque, alterado o símbolo, se aplica ao réu a observação feita com muita cuidado e a percepção pelo relator, com efeito e incontroverso do fato notório. É impregnado no subconsciente coletivo da população de São Paulo que o trevo vermelho de 4 folhas é a marca da campanha eleitoral do senhor Paulo Salim Maluf. A Prefeitura de São Paulo, nascendo daí indissolúvel, sublimar entre o logotipo e a pessoa do candidato, da sorte que o estímulo visual e um chega ao outro, podendo a reação psicológica sublimar, se assim representada. Trevo vermelho de 4 folhas, Maluf, ou Maluf, trevo vermelho de 4 folhas, de sorte que é passar a ser outro, pelo fenômeno da incorporação psicográfica no subconsciente do eleitor. Na espécie dos autos, na realidade, não é diversa a situação, pois o réu passou a ser visto através do símbolo do catavento, de sorte que um verdadeiramente representa o outro, trazendo como consequência o cunho de culto à pessoa ou de autopromoção vedada pelo texto constitucional. Mudam-se as dimensões de Burgon, ferem-se os mesmos princípios.
Odiernamente, elabora-se com a angústia da descrição e não mais se usa, ou raramente se faz, nomes expressos do gestor ou do partido ao qual se vincula o político. Trata-se de disseminar a marca pessoal de modo sorrateiro e perspicaz, que não deixa de ser menos impactante sobre o psíquico humana, subidamente complexa e sujeita às informações que o meio introjeta. Minimalismo também pode trazer resultados máximos. A impessoalidade, o princípio informador da administração, não se coaduna com a mescla aos veículos de informação entre o pessoal e o público entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. Publicidade de atos governamentais, princípio da impessoalidade, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. 1. O caput, o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, impede que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos. Alcançando os partidos políticos, a que pertence o rigor e o dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade, vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social, é incompatível com a menção de nomes, símbolo ou imagens, aí incluindo slogan que caracterizam promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do contexto da divulgação com o partido político que pertence ao titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam no comando pelo contribuinte dos 80. 2 recursos extraordinários desprovidos. Relator ministro Menezes Direito, 15 de 2004 de 2008. Recentemente chancelado e reafirmado que até mesmo a utilização do slogan pode significar vulneração da norma constitucional, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental em recurso extraordinário, direito administrativo, improbidade administrativa, propaganda institucional, caracterização de propaganda pessoal, vedação, precedentes, súmulas 279 do STF. O Tribunal Federal, interpretando o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, assentou que o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social, é incompatível com a menção de nomes, símbolo ou imagens, aí incluindo slogans que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. Dessa orientação não divergiu o acordo do Tribunal de Origem, hipótese que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recursos extraordinários nos termos da súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 631448, AGR, primeira turma, relator ministro Roberto Barroso, 24 de 6 de 2014. Somam-se precedente nesta Corte Paulista. Ação civil pública e probidade administrativa, município de Lorena. Ação civil pública ajuizada visando a condenação do prefeito por indevida promoção pessoal, mediante a distribuição de calendários e leques junto à população local. Material de propaganda onde constam fotos de obras realizadas e serviço com o slogan Governo Solidário, Participação e Cidadania. Acervos probatórios careados no autos que demonstram a prática de conduta impróbaba nos moldes do artigo 1º, caput, inciso 1 da Lei de Improbidade Administrativa, atentado aos princípios da administração pública. Ato doloso caracterizado, ainda que assim não fosse, a prescindibilidade da comprovação de dolo para a caracterização da improbidade nos atos atentórios ao princípio informadores da administração pública. Sentença mantida, recurso improvido, apelação civil 000-6581-57.8.26.0323. Nona Câmara de Direito Público, relator, desembargador Carlos Eduardo Paqui, 26 de 6 de 2003. Por outro lado, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos, que deve estar presente em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 23ª edição, página 23, Lume Júris 2010. No escolho de Juarez Freitas, em sincronia com as premissas eleitas na seara propriamente das relações publicistas, vê-se que a ação impróbaba do agente público, ainda quando não cause qualquer dano ao erário,
nem enriquecimento ilícito, já pode representar uma violação nuclear e inexcusável do princípio da moralidade, da maneira a configurar uma improbidade administrativa no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, isto é, a chamada improbidade por violação de princípio, desde que inequívoca, a intenção desonesta à luz do senso médio superior da moralidade pública, como se nota, ampliou-se o aspecto do dever da probidade do agente, que precisa até rejeitar a ordem inferior, manifestamente imoral, pois a legalidade passa a ser vista como princípio relativizado pela moralidade, o controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. Quarta edição, página 160, Malheiros, 2009. Inegável afronta dos princípios que reage à administração pública, em especial à impessoalidade. Necessário, enfim, manter a certeza de que a impessoalidade e a moralidade administrativa sejam definitivamente internacionalizadas à gestão pública, ainda que este dever demore algumas gerações futuras em certas medidas já prejudicadas pelo descaso atual, que reverberará por anos. A títulos exemplificativos, em caso análogo, a Justiça de Cotia, atendendo o pedido do Ministério Público de São Paulo, MPSP, concedeu uma liminar impedindo a Prefeitura de usar a nova logomarca da gestão Rogério Franco, PSD. Segundo a promotoria, a peça publicitária emprega ostensivamente elemento visual semelhante à letra R no interior da letra O da palavra Cotia, em alusão ao prenome do atual prefeito, sustenta ainda que a modificação da identidade visual do logotipo do município fere a legislação, posto que não guarda relação com a bandeira ou brasão da cidade. Entende o MPSP. O promotor considera que o uso da marca fere princípios legais e com intenção somente para ressaltar o seu nome. A utilização da letra R como identificadora de viaturas e prédios municipais em auto de autopromoção do atual prefeito, defende. Acatando o pedido do Ministério Público, SP, o juiz Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, da 2ª Vara Civil, determinou que os requeridos Rogério Franco e município de Cotia imediatamente se abstenham de utilizar a logomarca e a imagem identificadas na inicial, ou qualquer outro símbolo, slogan, marca, logo, que não sejam os oficiais definidos na Lei Orgânica do município de Cotia, brasão e bandeira. Por todos os meios e materiais de divulgação oficial e pessoal, o prefeito, neste caso, em relação às divulgações relacionadas a atos da gestão do município, despachou. Agora o prefeito tem 30 dias para cumprir as determinações judiciais e retirar a logomarca da gestão sob pena de multa de 5.000 dias de descumprimento franco. Deve apresentar de forma discriminada com os respectivos correspondentes na execução orçamentária de todos os gastos. A administração direta e indireta referente ao desenvolvimento e à divulgação da logomarca, slogan ou de imagens, sentença do juiz. Não se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da lei e do descaso com o Poder Legislativo Municipal, que, ao fim e ao cabo, representa os cidadãos de Vargem Grande Paulista. Portanto, senhor presidente da Câmara de Vereadores, não resta dúvida quanto à comprovação desta ilegalidade praticada pelo denunciado, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com as condutas ilícitas. Conclusão. Abre tudo o quanto consignado, requer que Vossa Excelência se digne em a. Receber e processar a presente denúncia seguindo o rito previsto em lei. B. Após manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. C. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores sorteados dentre os desimpedidos. D. Após instalação da comissão processante, seja notificado o denunciado para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar testemunhas. E, com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o efeito ao plenário. F. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução designando os atos, diligência e audiência que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. G. Seja oportunizado ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. H. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta,
pugnando pela responsabilização de Josué Silveira Ramos pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na veiculação do logotipo e slogan da sua administração municipal, em afronta ao princípio da impessoalidade e que imediatamente se abstenha de utilizar a logomarca e a imagem identificadas nas presentes denúncias, ou qualquer outro símbolo, slogan, marca, logo, que não sejam os oficiais, definidos na Lei Orgânica do Município de Vargem Grande Paulista, brasão e bandeira, por todos os meios e materiais de divulgação oficial e pessoal do prefeito, neste caso, em relação a divulgações relacionadas a atos de gestão do município e, consequentemente, com a competente perda do cargo de prefeito municipal, expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor prefeito e, em qualquer caso, seja comunicado o resultado da Justiça Eleitoral. Nestes termos, pede deferimento, Vargem Grande Paulista, 2 de junho de 2020, Fernando de Almeida Passos. Parecer do Procurador Jurídico. Senhor presidente, submete-se à análise dessa Procuradoria Legislativa denúncia apresentada pelo munícipe Fernando de Almeida Passos, movida em face da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, do senhor prefeito municipal Josué Silveira Ramos, pelo suposto cometimento de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei Federal 8.429 de 92, ato que causa violação aos princípios administrativos. Após afirmar a legitimidade de qualquer cidadão para propor denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores, o denunciante narra sua intenção de levar ao conhecimento da edilidade questões irregulares relativas ao cometimento de ato de improbidade administrativa, traduzindo na veiculação de logotipo e slogan vinculado à administração pública municipal pelo alcaide. Vale dizer, na utilização da bandeira simbólica com slogan referente ao seu mandato, argumenta que a conduta seria afrontosa à disposição no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, pois que, em publicidade institucional, estaria sendo veiculado o slogan que a marca e identifica a gestão do denunciado, ou que configuraria violação ao princípio da moralidade e da impessoalidade norteadores da administração pública. Chega a referir-se que a conduta poderá ser melhor apurada em sede de inquérito civil, para que bem se demonstre que o alcaide e ora denunciado têm se valido do símbolo de propaganda institucional em sites de internet, Facebooks, placas de ruas, viaturas oficiais, obras públicas, entre outros. Cita, à guisa de exemplo, o quanto ocorrido recentemente no município de Cotia, em que o prefeito empregou elemento visual semelhante à letra R, inicial do seu nome, no interior da letra ou da palavra Cotia. E o Ministério Público atuante naquela urbe ingressou com a ação, sustentando que a modificação da identidade visual do logotipo do município fere a legislação, posto que não guarda relação com a bandeira ao brasão da cidade. Invoca a decisão do juízo da 2ª Vara Civil daquela comarca, que acolheu o pedido do PACT para que o prefeito de Cotia se abstivesse de utilizar a logomarca e a imagem acima referida, ou qualquer outro símbolo, slogan, marca, logo que não fosse aqueles oficiais do município. Vale dizer que não estivesse definidos em lei como tal. Em conclusão, requer o denunciante que, recebida e processada a denúncia após manifestação dessa procuradoria, seja lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao colegiado parlamentar. Caso aceita, venha a ser constituída a comissão processante, composta por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos e notificados os denunciados para apresentar defesa prévia com a prática do ato. Seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não do processo, qual deverá ser submetido ao plenário da Casa Legislativa e se pelo prosseguimento determinado o início das instruções que, findada, levará à apresentação de razões finais dos denunciados e, consequentemente, ao parecer final da comissão processante. Depois seja julgada a presente denúncia pelo plenário da Casa e por 2/3 de seus membros, nos termos da Lei Orgânica Municipal decretada, a perda do cargo do prefeito e do secretário municipal com expedição do respectivo decreto legislativo da cassação de mandato. É a síntese da denúncia.
Prima facie deve-se ter em vista, e que define a natureza da ação movida perante a edilidade na sua ação típica de fiscalizar o executivo. É o pedido formulado pelo munícipe denunciante, em outras palavras, de somenos importâncias em nomenclatura que se lhe deu aos fundamentos jurídicos que são expedidos na peça inicial. É o pedido, a pretensão formulada pelo autor, no caso, o denunciante, que vai definir a natureza da ação movida. Lembrando que, em caso, o subscritor da denúncia almeja que o Legislativo atue na função atípica de órgão jurisdicional para decretar, ao final do processo, a cassação do mandato do prefeito municipal. E, no caso, subexamine, em análise dos pedidos formulados, percebe-se que o que pretende o denunciante é exatamente seguir os ditames do rito previsto no Decreto-Lei 201 de 67, recepcionado pela Constituição Federal de 88, que estabelece a responsabilização de prefeito e vereadores pelo cometimento de infração política administrativa. Frise-se, desde logo, que a lei orgânica municipal não é ato normativo hábil para estabelecer hipóteses, tampouco o rito para o processamento e julgamento de crimes de responsabilidade, tampouco de infrações político-administrativas, tendo o tema outrora sido enfrentado pelo excelso pretório e redundado na edição da súmula vinculante número 46, advérbio. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Não há dúvida, pois que, muito embora não mencionado expressamente na missiva acusatória, quiça até pelo princípio da fungibilidade, deve recebê-la com espec no Decreto-Lei 201 de 67, pois proposta em face do prefeito, parte legítima para figurar no polo passivo em processo de cassação pelo suposto cometimento de infração político-administrativa, nos modos em que formulada, pois deve-se observar o rito estabelecido pelo artigo 5º do citado Decreto-Lei 201 de 67, que, em seu inciso 2, impõe a presidente da edilidade como ato administrativo vinculado, vale dizer, obrigatório e sem margem para discricionalidade, a sujeição da denúncia ao plenário casa, que só será recebida pelo voto da maioria dos presentes, caso em que se formará a comissão processante, composta por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outros não forem estabelecidos pela legislação dos estados respectivos. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Portanto, senhor presidente, estando a denúncia formalmente em ordem, com as partes legítimas e com as disposições dos fatos e indicação das provas, ao menos em tese, que pretende produzir o denunciante a sua leitura em plenário para a votação sobre o seu recebimento, é medida imperiosa e indeclinável, ato que se deve se realizar na primeira sessão subsequente ao seu protocolo. Superada essa questão, contudo, aos olhos dessa Procuradoria, a denúncia formulada contra o ACAD não reúne condições de recebimento, pois 3 razões prevalentes que se colocam como óbice intransponíveis à abertura do processo de cassação por infração política administrativa. A primeira delas é que já destina a denúncia à rejeição pelo colegiado parlamentar e a manifesta incompetência da Câmara Municipal para apurar atos de improbidade ou, como mesmo cogita o denunciante, instaurar inquérito civil para sua apuração, seja da lei orgânica, seja do regimento interno da Casa de Leis, ou tal competência não se verifica e nem se extrai. Como se disso, aos atos de improbidade administrativa, cuja hipótese e cujos procedimentos para apuração de julgamento estão previstos na Lei Federal nº 8.429, de 92, são de competências privativas do Poder Judiciário. E frise-se a denúncia, tão somente limita-se ao descrever, em tese, atos que configurariam atos impróprios. Tanto é verdade que os precedentes invocados na denúncia são de natureza jurisprudencial, advindos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou que reafirma a competência do Poder Judiciário para conhecimento e processamento daqueles que cometem atos tais.
O primeiro fundamento, que enseja a rejeição da denúncia pelo plenário desta Casa de Leis, vote pela rejeição da denúncia. Além do mais, no segundo passo, as infrações política-administrativa têm suas hipóteses estampadas no artigo 4 do mesmo diploma legal, e aí sim, são sujeitas ao julgamento da Câmara Municipal, podendo culminar na cassação do mandato do chefe do Executivo Municipal. E note, senhor presidente, que em nenhuma dessas suas hipóteses prevista em rol taxativo está definido o ato de improbidade administrativa como causa poderia ensejar. Ao fim do processo, a cassação do mandato do bulgo-chefe por cometimento de infração política administrativa, artigo 4º. São infrações política-administrativa do prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender, sem motivo junto, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos em tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis em ato sujeito e essas formalidades. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direito ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se no município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O que se busca aqui é dizer que, à luz do Decreto-Lei 201 de 67, o ato de improbidade administrativa é fato manifestamente atípico, frente às hipóteses de infração política administrativa, que, repita-se, estão previstas em rol exaustivo, limitando-se a denúncia a descrever ato que, teoricamente, configuraria o ato descrito pelo artigo 11 da Lei de Improbidade. Não se mostra passível de recebimento por este Parlamento Municipal, conquanto ato de improbidade administrativa não é hipótese de infração política administrativa e, por conseguinte, lógico, não está sujeito ao julgamento da Câmara Municipal. O terceiro e derradeiro fundamento que implica na rejeição da denúncia pelo plenário da Casa é que o símbolo aludido pelo denunciante, ao contrário do quanto expendido na acusatória, encontra arrimo em ato normativo municipal e incorporou-se ao patrimônio da administração pública municipal, como a assinatura visual, fato do qual talvez se mostre desconhecedor o denunciante. Com efeito, a Lei Municipal número 967, 6 de março de 2017, autorizou o Executivo Municipal a implementar a assinatura visual como marca para representar o governo na divulgação de seus atos e, mais que isso, bem deixou claro que suas escolhas deveriam ser motivadas e ter caráter educativo, sendo vedada a menção a nomes, símbolos ou imagem que pudesse caracterizar a promoção pessoal de agentes públicos. Não só determinou-se que, na escolha da assinatura visual, seriam homenageados os símbolos municipais, primando pelo resgate da história e da identidade do povo vargem-grandense. Em regulamentação da referida lei municipal, o Executivo baixou o decreto número 218 de 1º de setembro de 2017, em que definiu a assinatura visual do município. O ato, aliás, foi minuciosamente motivado com vistas sempre ao atendimento da finalidade requerida pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, como se pode ver de um dos trechos do anexo do referido decreto. Com a base no resgate de identidade de Vargem Grande Paulista, a nova marca tem como alicerce os símbolos oficiais da cidade, respectivamente o brasão de armas e bandeira, usando de apoio a iconografia desses dois elementos. Foi possível identificar uma unidade em comum nos dois símbolos oficiais. Essa unidade se apresenta na figura do animal símbolo da cidade, a garça branca. A definição da garça como símbolo da nova marca se deu de maneira natural, mas para garantir a transmissão dos valores da nova gestão, a posição da garça não poderia ser em repouso, como visto no brasão em bandeira. Para a nova marca foi definido em sua representação gráfica
seria em posição inicial de voo e forma estilizada para melhor expressar as ideias de ascensão, elegância e fixar o conceito de movimento, de não estagnação, além de tais questões para reforçar o conceito de novo. O momento que inicia o voo é muito emblemático, cada voo é novo e único, um movimento que se renova constantemente. A forma estilizada da garça é apresentada em perfil, com a cabeça apontando para a direita, asa aberta posicionada de forma vertical, a cabeça em cônica com sua forma aguda e o pescoço alongado posicionados em diagonal. Ascendente, tanto o posicionamento da asa como da cabeça buscam a verticalidade, reforçando conceitos de ascensão e crescimento. Além da representação estilizada da garça, o símbolo carrega outro elemento em sua construção. O posicionamento da asa e cabeça compõe a letra V, letra que inicia o nome da cidade, novamente reforçando a ideia de unidade. De forma popular, o nome da cidade é referenciado de 3 maneiras: Vargem Grande Paulista, Vargem Grande e Vargem. Em 2 formas de referência popular existe a suspensão da parte do nome da cidade, como Vargem, faz referência ao relevo que batiza a cidade e sempre é a palavra presente ao pronunciar seu nome ter a letra V, contida no símbolo, reforça as forças, valores e conceito que serve de base para a sua criação. Em suma, senhor presidente, encerrando os elementos que levam à conclusão de que a denúncia é merecedora da rejeição pelo plenário da Casa, emerge-se o fato de que a utilização da assinatura visual encontra em amparo lei municipal, que a incorporou como símbolo oficial da administração pública municipal. Não configura como pretende argumentar o denunciante, slogan, tão apenas da gestão atual. Sua veiculação é, pois ato legítimo, com respaldo em lei, e longe de caracterizar qualquer ato de improbidade administrativa. São eles, em breve, escoços, senhor presidente, os fundamentos que convencem esta Procuradoria que a denúncia deve ser rejeitada pelo plenário desta Casa, a incompetência da Câmara Municipal para a instauração de inquérito civil ou para processar e julgar atos de improbidade administrativa, competência privativa do Poder Judiciário, a atipicidade do ato de improbidade administrativa à luz das hipóteses de infração política administrativa prevista no rol taxativo do artigo 4º do Ato Decreto 201 de 67, diploma aplicável ao tema a legalidade da veiculação da assinatura visual do município, com expressa previsão em lei e regulamentação em decreto, de caráter educativo e que promove o resgate da história e da identidade do povo vargem-grandense. A manifestação desta Procuradoria é, pelos fundamentos aqui expostos, pela submissão da denúncia, a apreciação do egrégio plenário e, no mérito, pela sua rejeição é o parecer. Vargem Grande Paulista, 9 de junho de 2020, Bianca Web, Procuradoria Jurídica. Conforme determina as legislações já mencionadas, coloco em votação o recebimento, o acolhimento da denúncia lida pelo secretário. Sim, é pelo recebimento e não pelo não recebimento. Em votação. A denúncia não foi recebida por 6 votos, não, 2 sim. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer aqui uma explicação, uma justificativa sobre o meu voto. O vereador tem 2 minutos. Em março, dia 6 de março de 2017, essa Casa Legislativa, quando era presidida por mim, aprovou a Lei Municipal 967, dispondo sobre autorização para utilização e assinatura visual com marca do governo, e no artigo 1º
fica autorizado o chefe do Poder Executivo implementar a assinatura visual com marca para representar o governo na divulgação e dos atos governamentais. No artigo 4º desta lei 967, os prédios municipal, sejam próprios, locados ou cedidos, deverão ser pintados com predominância de cores contidas nos símbolos municipais, fixados em lei. E esta lei, ela foi autorizada através de decreto. E no decreto diz que, artigo 1º, a assinatura visual do município de Vargem Grande Paulista passa a ser aquela delineada no anexo único deste decreto, que desta forma fica fazendo parte integrante para todos os efeitos legais. Então, baseado na lei municipal e baseado no decreto municipal, eu não vejo fundamento desta forma, não vejo nenhum fundamento para o meu voto ser favorável, ser acolhido por essa denúncia, uma denúncia baseada numa visão, num ato visionário. Então eu segui pela lei que foi aprovada por unanimidade por essa Casa Legislativa em março de 2017. Volto a frisar, ela não foi aprovada por mim. Desculpa, senhor presidente. 2 palavras, por favor. Vou só concluir. Não foi votada por mim, que na época o presidente não votaria em suas casas de empate. Como foi aprovada por unanimidade por essa Casa Legislativa, então o meu voto foi contra acolhimento dessa denúncia por não haver nenhum fundamento baseado. Senhor presidente, pela ordem também, eu gostaria de não justificar, mas de uma certa forma também justificar o meu voto pelo não acolhimento. Eu gostaria de observar, senhor presidente, que embora essa peça, a peça do denunciante, que ele tenha se esforçado bastante, né, fez um trabalho técnico aqui até bem elaborado, a peça em si, ela não demonstra, né, no seu corpo qual é o símbolo, ela não especifica. Ela fala aqui sobre Maluf, ela fala sobre o Rogério, mas, infelizmente, ela peca, porque ela não traz, pelo menos no corpo aqui da peça, qual é o símbolo que ele se refere. Não está aqui, pelo menos no texto aqui não tem. Então, eu acho que o denunciante acabou esquecendo, né, de especificar ao que ele menciona. Então, ficou vago aqui, né, e sem contar também todo aqui o que já falou o vereador Djalma, também que concordo plenamente, e também o parecer jurídico da Casa, e é por isso que eu votei dessa forma, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.